Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. A eternidade não é para frouxo. Ok? Um da hora vai para o inferno. Ok? Eternidade é para quem é macho. Amém? Vamos abrir suas Bíblias. Abram suas Bíblias em Deuteronômio capítulo 34, o último capítulo do livro de Deuteronômio. Que calor, né? Podia fazer um culto na piscina, o que vocês acham? O Bob de sunguinha assim, imagina que coisa bonita. Vamos lá, Deuteronômio 34. Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade a Dan, toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental. O Neguebe e toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E o Senhor lhe disse: essa é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo o Israel. Eu quero orar mais uma vez. Deus, nós colocamos nossos corações, nossas mentes, o nosso espírito, Senhor, diante do Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento nessa noite, Deus. Que a Tua palavra, Deus, possa penetrar, Deus, os recônditos da nossa alma, do nosso espírito, do nosso ser, e ministrar no íntimo de cada um de nós, Deus. Ministra, Senhor, fala comigo. Fale, Deus, com cada um de nós. Para a glória do Teu nome eu oro, Jesus. Amém. 2009 se foi. Nunca mais voltaremos a viver 2009. Nunca mais voltaremos a viver todos os dias que Deus nos deu durante todo esse ano. Se nós fizemos. Se nós deixamos de fazer. E o fato é que nunca mais poderemos voltar e viver novamente esse ano de 2009. 2009 foi um ano bom, em certos aspectos, terrível
em outros aspectos, frustrante em muitos aspectos, maravilhoso em outros aspectos. E a grande verdade é que a gente está aqui hoje. Mais um ano se passou e mais um ano se completou caminhando com Cristo. E glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Espiritualidade é algo que abrange e que abraça a vida como um todo, né? A gente não entende os processos em que Deus, como nosso arquiteto, que está moldando a nossa alma todos os dias, a forma como Deus trabalha em mim e a forma como Deus trabalha em você. Mas é um fato que Deus está trabalhando. Permanece trabalhando, continua fazendo algo na minha vida e na tua vida diariamente. Diariamente. E louvado seja Deus por isso. Eu quero falar nessa noite sobre Moisés e quero falar um pouco sobre Israel durante o governo de Moisés. E trazer para a minha vida e para a tua vida algumas coisas que a gente pode aprender nessa história narrada na Bíblia. A vida desse homem que foi, talvez, depois de Cristo, um dos maiores homens que a história já conheceu. Talvez um homem que enfrentou todo um império, o maior império do seu tempo, sozinho, ele sem nenhuma arma. O Egito com os seus deuses visíveis e do outro lado Moisés com o seu Deus invisível. Moisés, um cajado, seu irmão Arão junto, e todo um poder de um império do outro lado, e Moisés foi lá e encarou tudo isso porque Deus lhe ordenou, e ele foi lá e o resto da história vocês conhecem. Algumas coisas para eu e você trazer de dentro disso tudo para a minha vida. Em Moisés e na história de Israel, nós descobrimos que sair de uma situação de escravidão é algo distinto de tirar a escravidão de dentro do meu e do teu coração. A gente sabe muito bem que uma das primeiras coisas que acontece na nossa vida, pelo menos é a maior evidência de que você é nascido de novo, é que quando você nasce de novo, algo em você muda com relação ao pecado. Algo em mim, você muda com relação ao pecado, no sentido de que você não consegue mais ser o mesmo, você não consegue mais compactuar com aquilo. Alguma coisa impacta a sua vida e a sua consciência nunca mais é a mesma. Antes eu e você fazíamos coisas à deriva, todo momento, e a nossa consciência de alguma forma falava, mas não gritava da forma como grita depois que eu e você nascemos de novo. Mas é interessante dentro disso tudo, porque nós somos libertos de alguma forma do poder do pecado que está lá fora, mas a gente descobre então que depois que a gente começa a caminhar com Deus, você sair de uma situação é uma coisa, e você tirar aquilo que te deixava naquela situação de dentro do seu coração é algo distinto, separado. Moisés clamou a Deus durante 400 anos para que Deus o libertasse do Egito. E Deus, então, de uma forma poderosa, grandiosa, libertou Israel do Egito, para que então Israel descobrisse que eles levaram o Egito junto com eles para o deserto. Levaram juntos. E Israel pagou um preço muito alto, que a gente vai falar também sobre isso. Há uma diferença entre você ser liberto do pecado e você sair, pensar que saiu de uma situação e continuar caminhando com Deus, carregando no seu coração, ou no meu coração, questões que te amarram e te aprisionam. Tem pessoas que talvez passam a vida inteira lutando contra a escravidão. Eu tenho, nesse processo de pastor, de caminhar, de aconselhar pessoas, de
lidar com pessoas diariamente, você encontra vários tipos de pessoas, né? Vários tipos de vícios, vários tipos de dependências, vários tipos de escravidão. Cada um funciona de uma maneira. Eu conheço pessoas que eram viciadas em cocaína, em maconha ou em álcool, nasceram de novo, nunca mais tiveram problemas nessa área. Houve uma libertação absoluta, total. Nunca mais tiveram problema com isso. Nunca mais olharam para um prato de cocaína e se sentiram tentados a cair de nariz naquilo ali, né? Nunca mais, né? Pessoas que olham para um bag aceso e é como se tivesse um cocô enrolado, né? Não consegue pôr a boca naquilo. No entanto, pessoas que caminham a vida inteira e terão que lutar todos os dias. Eu estava lendo a biografia hoje de um japonês, cujo nome eu não lembro agora, um escritor, e minto, não foi ele não, quem falou foi Frederick Buechner. O Frederick, ele disse assim que não existe a convicção de salvação diária, absoluta na sua vida. Todos os dias você afirma na sua vida que você é salvo. E todos os dias você mata um leão para se manter crendo. Todos os dias você precisa abrir o jornal ou ligar a sua televisão, assistir o jornal e ver tanta desgraça e diante daquilo ali você permanecer crendo que Deus existe. Você olha para a tragédia diária no mundo. Eu fiquei sabendo agora, essa semana, de um pastor que abusou sexualmente de uma menina e para cobrir o crime, botou fogo no corpo da menina. Eu fiquei sabendo de pastores que estão praticando swing. Ninguém sabe o que é swing? É uma dança assim. Nem, se não sabe, não precisa saber também não, tá? Só para quem tem a mente podre aqui, que está por dentro do assunto, né? Então, eu não sei por que eu não me assusto com essas coisas, né? Eu não me assusto mais com essas coisas. Eu acho que a coisa vai piorar mesmo. Eu acho que vai piorar mesmo. Porque é interessante, porque a igreja deixou de ser aquele lugar de busca, de reverência, né? A gente consegue colocar as nossas máscaras e viver como se nada tivesse acontecendo de fato. Então a gente descobre que tirar o Egito do nosso coração é algo muito complicado. E que a gente é muito parecido com Israel. Que cada um de nós carrega dentro de si alguma coisa que nos faz suspirar, olhar para trás e sentir saudade da velha vida. Esses dias eu conversei com um pegador. Você sabe o que é um pegador? É um cara que pega até cachorro, né? Ele é pegador, pega tudo mesmo. E ele me contou do testemunho dele, né? Que o cara era o Ricardão mesmo, né? Era um assistente social mesmo, né? Dava uma assistência para todo mundo mesmo, né? E ele falando agora, né, da conversão dele, do que aconteceu na vida dele, da transformação radical da vida dele, que agora não pega mais nem nada, nem vento não pega, né? E que a alegria dele, né, do que Deus fez na vida dele. Mas eu sei que isso foi com ele e eu sei que a vida de outros é diferente. Então, essa é a primeira coisa que você aprende. Que tirar o Egito do seu coração é uma coisa muito pessoal. Para alguns é instantâneo e para outros talvez demore a vida inteira. Cada um na sua experiência. A segunda coisa é que o sorriso dos que saem dura muito pouco. Dura muito pouco. Eu fico às vezes assim com uma certa inveja de ver pessoas que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com religião e que são muito mais felizes
do que gente que muitas vezes está tentando caminhar com Deus. Gente que sorri para a vida e gente que, ao mesmo tempo que está caminhando com Deus, vive uma vida de escuridão, de trevas, de sombras, de vales, o tempo todo no vale. O tempo todo no vale. Israel foi tirado do Egito. Sofreu 400 anos. E toda aquela festa que eles fizeram quando saíram do Egito, atravessaram, viram o poder de Deus abrindo aquele mar vermelho ali, atravessaram aquilo ali, viram Deus cobrir aquele exército todo, matando todo aquele exército, livrando a vida deles. Uma viagem que era para durar 11 dias, durou 40 anos. Uma viagem que era para durar 11 dias de caminhada, durou 40 anos. Porque assim que aquele povo começou a caminhar na direção da terra prometida, a alegria deles morreu. Pô, Deus, o Senhor nos tirou lá daquela alegria para nos trazer agora para dentro de um deserto. Quanto tempo dura a alegria da bênção daquilo que Deus tem feito na minha vida e na tua vida? Quanto tempo dura? Quanto tempo dura a nossa gratidão pelas coisas que Deus tem feito na nossa vida? É maravilhoso, uma das coisas que eu vejo acontecendo dentro dessa igreja, e que eu não vejo acontecendo, e não vi acontecendo nas igrejas que eu passei, é essa declaração que nós damos todo domingo na presença de Deus, no momento da oração, no momento do louvor e da adoração. A gente não se cansa de falar sempre a mesma coisa há 8 anos. A gente não se cansa de todo domingo falar: Deus, obrigado pela tua graça. Obrigado porque eu era um pecador e o Senhor me resgatou. Obrigado porque eu era um cara perdido e o Senhor foi e me achou e me trouxe de volta. Porque eu convivi dentro de uma igreja, praticamente a minha vida inteira, em que eu não me lembro de ter ouvido uma oração de gratidão a Deus pelo que Ele tem feito. Quanto tempo dura o sorriso na minha vida diante daquilo que Deus tem feito? C.S. Lewis, ele diz assim que se você quer alegria, se você quer, sei lá, viver uma vida de êxtase, procure outra religião, mas não procure o cristianismo. Compre uma garrafa de vinho, ele fala, e enche a cara, porque você vai encontrar muito mais alegria numa garrafa de vinho do que buscando viver uma vida diante de Deus séria, de renúncia diária. Talvez o grande segredo meu e teu para permanecer sendo, é se apegando nas pequenas coisas mesmo, diariamente. Diariamente. Eu e a Kátia, todos os dias, nós fazemos uma coisa bem espiritual. Não é sexo. É outra coisa. A gente faz uma coisa bem espiritual. É chegar em casa, depois, lá para umas 11h30, a hora que a gente vai dormir, ligar o nosso computador, nosso notebook ali no quarto, e ficar assistindo Liga da Justiça. Liga da Justiça. Eu olho para a cara dela assim, eu olho para o Gabriel junto com a gente, eu falo assim: nós somos felizes, né? Como a gente é feliz. Como a gente é feliz. Uma coisa muito pequena e simples. Aquela telinha pequenininha ali, degustando o prazer de ser feliz. Hoje eu peguei o Gabriel no sofá, abracei ele, fiquei acho que uma meia hora com ele no meu peito ali, beijando, e abraçando, e beijando, e abraçando, e beijando, e abraçando. Aí eu falava para ele: me larga. Ele: não, e me agarrava mais ainda, e a gente ficava ali. E eu falava para ele assim: nossa, filho, como eu sou feliz porque eu tenho você. Quanto tempo. Eu estou dizendo tudo isso para vocês porque se não fosse Deus
eu hoje não estaria casado, eu hoje estaria sendo uma tragédia na minha paternidade. Estaria sendo uma tragédia como todos os meus amigos que não têm Cristo têm vivido. A vida da tragédia sem Deus. A terceira coisa que você descobre é que você verá amigos morrerem pelo caminho por tomarem escolhas de morte ao invés de escolhas de vida. Todo aquele povo que saiu com Moisés, com exceção de Moisés e mais 2, morreram no deserto sem chegar aonde Deus tinha prometido para eles. Deus chega e faz uma proposta bem simples, fala assim: olha, aqui está a vida e aqui está a morte. Façam suas escolhas. Se vocês me obedecerem tudo aquilo que eu tenho mandado vocês, vocês vão colher vida. Se vocês derem as costas para tudo que eu estou dizendo para vocês, vocês vão colher a morte. E milhares de judeus morreram no deserto, porque escolheram a morte. E você descobre também, no mesmo modo, caminhando com Deus hoje, nos tempos de hoje, é a mesma coisa. Eu já estou com 19 anos de cristianismo, vou fazer 20 anos agora no carnaval. Desde a minha conversão até agora, eu não sei quantos amigos se desviaram, que morreram no caminho. Mas eu deve ter mais ou menos uns 200 no mínimo. Na igreja presbiteriana a gente fazia algo interessante. Às vezes a gente ia para o retiro, né? E sempre convidava, era um desafio se convidar um monte de visitante, né? Ia um monte de gente que não era cristão, ia nos retiros, e o retiro tinha aquele impacto, né? No último dia o pastor fazia o apelo e todo mundo lá praticamente se convertia, tal, e né, primeira semana todo mundo ali firme com Deus, chorando. 2 semanas já estava metade, terceira semana já tinha 1/3, um mês depois tinha sobrado uma meia dúzia lá, 1 ano depois tinha um que virava pastor, coitado, né? Não sobrava ninguém. E você descobre então isso, que tem gente que você vai pregar o evangelho, você vai falar do amor de Deus, você vai falar sobre a graça, ele vai entender que Cristo morreu pela vida dele, mas por alguma razão esse cara vai escolher a morte na vida dele ao invés da vida, e esse cara vai morrer pelo caminho. Talvez seja um de vocês que estão aqui nessa noite. Isola aí, né? Isola na madeira aqui. Talvez seja um de vocês que estão aqui. Eu já consegui aguentar 19. Quem já tem aí 20 anos de conversão? Levanta as mãos aí. 4. Amém. Quem tem 15 anos de conversão aí? Você tem 15 anos, nasceu na igreja? Quem tem 10? Quem tem 5? Quem tem 1? Quem tem 1 mês de conversão aí? A quarta coisa é que o chamado de Deus, ele pode acontecer a qualquer momento para você, ou pode durar muito tempo ainda. Mas a verdade é que Deus, quando te chama, não importa a idade. Deus chamou a Moisés quando Moisés tinha 80 anos de idade, com o pé na cova já, com a RG vencida já, fazendo hora extra. Estava com 80 anos de idade. Deus chama ele para fazer algo. Na Bíblia você vê desde jovens como Timóteo, onde Paulo tem que chegar e exortar e falar assim: Timóteo, você precisa acreditar, cara, você precisa enfrentar tudo isso para você cumprir o seu ministério. Você não pode aceitar simplesmente as coisas, você tem que lutar. Porque ele era muito jovem e as pessoas ignoravam a sua idade, né? E por outro lado você vê homens como Moisés, que com 80 anos Deus chama para o ministério. A quinta coisa é que no momento de ira, eu quero que vocês prestem bem atenção nisso, que no momento de ira,
Um momento de ira pode lhe custar o sonho da sua vida, porque custou o sonho de Moisés. Deus manda Moisés ir lá e tocar a pedra para que saísse água. Moisés foi lá com raiva e deu uma paulada na pedra, e isso lhe custou a entrada na terra prometida. Talvez você diga assim: pô, Pipe, mas que Deus é esse, por uma coisa tão pequena, proíbe o cara de entrar na terra prometida? Eu vou dizer uma coisa para vocês: quanto mais conhecimento você tem de Deus, mais você será cobrado. Quanto mais conhecimento você tem de Deus, mais você será cobrado. E foi exatamente isso que aconteceu com Moisés. Moisés não era um Zé Orelha que nem eu e você. Moisés era um cara que falava com Deus face a face. Via a Deus, falava com Deus face a face. Por isso que quando Deus trouxe esse juízo sobre ele, o trouxe na medida do conhecimento que ele tinha. Sabe, esse negócio de que eu e você temos toda essa bagagem de conhecimento e nós não fazemos muita coisa com aquilo que nós conhecemos, isso é uma coisa muito séria. Isso é uma coisa muito séria. Lá no Japão, o Japão foi um país que quase que em absoluto se tornou um país cristão. O Japão só não se tornou um país totalmente cristão porque o budismo, alguns radicais do budismo perseguiram os cristãos na época e mataram, quase que extinguiram a igreja do Japão. Quase que extinguiram. Durante mais de 200 anos, os cristãos no Japão se reuniam em catacumbas. Ficavam lá escondidos durante 200 anos. Até que então o governo lá deu uma liberação para que a igreja católica começasse um trabalho lá. E para surpresa dos sacerdotes, centenas de cristãos que se reuniam escondidos apareceram durante as missas. E então o avivamento novamente voltou para o Japão. E o Japão até hoje está lá. A minoria de cristãos. Né? A gente vê um grande avivamento acontecendo na Coreia, acontecendo na China. A China hoje tem dados que dizem que 50% da China hoje é cristã. Se é fato ou não, eu não sei. A maior igreja do mundo hoje é na China. E igreja subterrânea, escondidinha, debaixo da terra, está lá. Milhares e milhares de chineses têm sido alcançados. Uma tradição que não tem nada a ver com a minha e com a tua. Parece que é tão simples assim a gente pegar e a gente olhar assim para países lá do Oriente, como Japão, Coreia e China, e pensar assim: pô, mas os caras culturalmente falando não tem nada a ver com o cristianismo. Mas e quem disse que eu e você temos? Quem disse que paganismo tem alguma coisa a ver com o cristianismo? Eu e você somos pagãos. Alguém aqui é judeu? Tem algum judeu aqui dentro? O Léo? O Léo. Se não fosse o cristianismo ter entrado na nossa cultura, resgatado as nossas culturas pagãs, sabe lá Deus onde nós estaríamos agora, né? Talvez adorando Thor, né? Imagina, loirão, saradão lá, né? Com o martelinho dele lá. Talvez estaríamos adorando Odin. Talvez estaríamos adorando Alá. Talvez sabe lá mais o quê? Alá. Talvez, que nem o Charlie, né? O Charlie estaria lá adorando Tupã até agora, né? Não. Só com a canguinha assim, com a tanguinha e dança da chuva e tudo, né, Charlie? Cuidado nas suas escolhas, porque o momento de ira pode lhe custar o seu sonho. A sexta coisa é que o caminho do pecado sempre será mais longo que o caminho da fé. Sempre será mais longo. Israel, uma viagem que deveria durar 11 dias, durou 40 anos porque eles escolheram o caminho do pecado.
Já aconteceu com você assim, que quando você tenta fazer as coisas por você mesmo, você descobre que você não consegue chegar a lugar nenhum? Que você caminha, parece que você está andando em círculos, e de repente você se liga e você para. E você vai lá, entra no teu quarto, e dobra o teu joelho e fala assim: Deus, eu desisto. Toma a minha vida em tuas mãos e venha a ser a direção da minha vida. E de repente você sai daquele quarto e você acerta o alvo na primeira. Por exemplo, quem está encalhado, né? Que sai por aí dando tiro para tudo que é lado. Pistoleiro mesmo, né? Pistoleira. Sai dando tiro para tudo que é lado para ver se acerta alguém. E só se frustra, só se ferra. Vive quebrando a cara. Não chega a lugar nenhum, né? Até que então vai e descansa o seu coração e fala assim: Deus, vou virar eunuco. Uma estratégia, gente. Não é uma estratégia, irmão. Porque é o seguinte, ó, diz que todo propósito que você faz diante de Deus, o diabo vem tentar você, não é? Então, olha só, se você fala assim: a partir de hoje vou ser eunuco, entendeu a jogada? Entenderam aí? Aí, ó. Eu falava todo dia: Deus, você celibato. Parecia 10, assim, né? Caía das árvores, assim, né? Entende? Então vocês têm que jogar de estratégia. Mas é uma verdade, gente, que quando você se coloca na presença de Deus e você busca Deus com prioridade na sua vida, as coisas acontecem. E quando eu e você tentamos fazer aquilo por nós mesmos, nós vamos demorar muito tempo e quebrar muito a cara enquanto nos submeter a Deus. Casei com 27 anos. Fiquei 1 ano com um amigo da Kátia. Eu ia falar um negócio que você só falar vai apanhar em casa. A gente saía sempre junto, assim. Eu apaixonado por ela, amando ela. E nunca encostei um dedo nela. Eu só orava. Até que chegou um dia em que Deus queimou meu coração de um jeito que não teve mais como só ser amigo dela. E hoje nós estamos aí. Pegador, né? Estamos aí. Já estou terminando, tá, gente? A 7ª coisa é que pessoas, através da oração, podem persuadir o coração de Deus. Você sabe que é impressionante quando você lê o texto, e isso nos confunde um pouco, mas eu acho maravilhoso essa confusão teológica que a Bíblia nos causa muitas vezes. Porque muitas vezes a teologia, ela transforma Deus num Deus estático. O que é um Deus estático? É um Deus que sabe todas as coisas, não se move, não tem sentimento, nada o surpreende, nada move Deus. Deus é aquele ser que está lá, imutável. Porque a palavra imutável, aplicada no seu extremo, pode denotar isso, um Deus estático. Um Deus que não se move, que não faz absolutamente nada. De repente você lê na Bíblia um Deus que tinha desistido de Israel. Um Deus que está irado, que está arrependido e que diz: chega, chega. Não quero mais saber. Eu vou matar todo mundo. E Moisés se levanta e começa a interceder e diz: Deus, não. Por amor a mim, por amor ao teu nome, não faça isso. Não destrua eles, Senhor. Não os mate. E a Bíblia diz que Moisés persuadiu o coração de Deus e Deus desistiu de matar aquele povo. Isso não tem nada a ver com determinar, comandar em Deus. Mas isso tem a ver com conhecer o coração de Deus e saber entrar no coração de Deus. Eu e você precisamos descobrir o segredo de penetrar mesmo no coração de Deus. Quando eu e a Kátia começamos a orar, porque a situação da igreja tinha ido
o buraco mesmo em questão financeira, como ela falou agora há pouco. Eu sou um cara que nunca esquenta a cabeça com isso mesmo. Se eu for para depender de mim para morrer com relação a isso, eu não vou morrer nunca. Porque eu não esquento a cabeça com relação a isso. Não esquento mesmo. Ela já é um pouco mais impactada com isso. As mulheres acabam se preocupando muito mais com essas questões financeiras do que os homens. Não estou dizendo que todo homem é igual a mim, né? Mas a maior parte das vezes que a gente tem visto, a mulher se preocupa um pouco mais do que o homem. Mas eu não me preocupo com isso. E a gente começou a orar. E aí vocês têm tudo aquilo que ela já acabou de testemunhar para vocês. Quando o Ângelo me contou do carro, falei, bom, Deus é Deus, né? Falei, como é que você está? Porque o que importa é o teu coração. É como é que você está. Como é que você passa pelo vale. Como é que você passa quando você é lesado, roubado. Porque ser roubado é uma coisa terrível, né? Nos indigna, nos deixa doido, né? E quando ele me falou, eu orei na hora, falei assim, Deus, tem misericórdia, cara. Tem misericórdia. Mova a tua mão, Deus. Mova a mão para que esse carro apareça em nome de Jesus. Mas também a gente está aqui, Deus. Se não aparecer nunca mais, amém também. Mas eis aqui. E Deus vai lá e traz de volta. O Valdinei também. Esses dias roubaram o carro do Valdinei. Porque é um cara inteligente. Em 24 horas o carro dele foi recuperado. A minha sobrinha também estava na faculdade. Roubaram o carro, em 2 horas recuperaram o carro. Aí se pergunta assim, mas por que Deus deixa roubar? Não é mais fácil Deus não deixar roubar? Isso é aí que eu acho interessante. E aí que eu acho que eu e você somos desgraçadamente uma praga. Porque a gente só lembra quando aquilo é roubado. A gente não é grato a Deus porque todos os dias a gente chega em casa e guarda o nosso carro na garagem. A gente não é grato a Deus porque todo dia quando a gente chega, a gente deita na nossa cama e a gente não está com uma perna quebrada, né? A gente não está, sei lá, numa cama, num processo terminal. A gente não é grato. Então, quando acontecem essas coisas, a gente lembra assim, pô, mas por que Deus deixou? Mas caramba, a gente nunca agradece a Deus. Por que se lembrou que tem Deus agora? A 8ª coisa que você descobre é que você terá que se esforçar o tempo todo para lembrar quem Deus é e o que Ele já fez na história. Porque a gente se esquece disso o tempo todo. Moisés ele tem que chegar o tempo todo e falar para Israel assim, ó, gente, lembrem-se. Ele tem que falar o tempo todo isso. Lembrem-se do que Deus fez lá no Egito. Lembrem-se do que Deus fez. Lembrem-se. Se Moisés tem que dar tanta ênfase nessa palavra, lembre-se, é porque de alguma forma esse povo estava o tempo todo esquecendo do que Deus estava fazendo. E eu e você também, o tempo todo nos esquecemos do que Deus faz. A gente precisa estar o tempo todo trazendo à memória aquilo que Ele fez. Eu estou vivendo uma fase muito legal na minha vida, porque eu estou num processo assim de ministério, em que só estou vendo as coisas boas acontecendo. Está sendo muito bom isso. Muito bom vir na quarta-feira, ver o que Deus está fazendo nessa igreja, principalmente nas quartas-feiras, ouvir os testemunhos. Eu não sei, parece que saiu uma nuvem negra de cima da minha cabeça, porque eu vou confessar para vocês uma coisa. Até coisa de um mês atrás, um pouco mais, a minha vida era vista, era moldada e direcionada pelas coisas ruins dessa igreja. O tempo todo vinham coisas que não prestavam na minha cabeça, porque tinham pessoas na minha vida que o tempo todo estava dando ênfase nas coisas negativas dessa igreja, trazendo à memória o tempo todo, pessoas que me ligavam e falando assim, você viu aquele irmão? Que desgraça, né? Você viu aquele outro ali? Que praga, né? E por causa de meia dúzia de pessoas que não querem saber de Deus, e que são sempre os mesmos, que não querem saber de Deus e vivem na mesma, e a gente fica gastando tempo na vida dessas pessoas, por causa dessas pessoas a alegria dos outros 90% estava sendo roubada.
E quando Deus tirou essa nuvem de cima da minha cabeça, eu pude respirar. E agora é tão bom você ver as coisas boas que Deus está fazendo. Ver o que Deus está fazendo, principalmente na sua vida, é a maior alegria que Deus tem me dado. É muito bom vir na quarta-feira, ouvir os testemunhos, o que Deus está fazendo. Tem sido maravilhoso, gente. Sabe, se você não veio ainda na quarta-feira, venha para você ver o que está acontecendo. Está sendo uma coisa maravilhosa. Maravilhosa mesmo. A última coisa que você descobre em Moisés e nessa história é que Deus te sustenta no deserto. Isso é um fato. Deus te sustenta no deserto, porém também você descobre que quando você sai do deserto, o maná cessa. E você tem que plantar e trabalhar, meu irmão. Às vezes Deus, no deserto, Ele vai lá, te traz o sustento, te levanta daquilo ali, traz o mantimento mesmo. E quando você está em pé, às vezes você fica mimado, né? E você não quer mais sair disso, quer ficar debaixo disso pro resto da vida. E Deus, de repente, tira tudo e fala assim, agora é a tua vez de você trabalhar e se coçar. Quando eles chegaram ali, para atravessar o rio, para entrar na terra prometida, Deus disse o seguinte, gente, a partir de agora acabou o maná, a partir de agora acabaram as codornas, a partir de agora vocês terão que trabalhar e vocês terão que plantar e colher. A partir de agora. E Deus então começa um novo processo na vida deles. Começa um novo processo. Talvez o maior perigo para mim e para você, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Moisés passou todo o ministério dele, servindo a um povo, que morreu todo ele no deserto. E no final da sua vida, Moisés sobe numa pedra, se despede de toda aquela geração de jovens, porque ele é o único velho que estava ali. Porque todos os velhos da sua geração tinham morrido. Só tinha jovens ali. Moisés vai se despedir daquele povo. Aquele povo vai então sair da presença dele para entrar na terra prometida. Ele teria que subir no monte para morrer, porque ele não poderia entrar. E você sabe o que aconteceu com Israel? Israel se tornou uma grande nação. E conforme o maior temor de Moisés, aquela nação traiu Deus. E aquela nação foi levada cativa para outros povos. Mas o Deus do amor resgatou eles novamente. E foi por meio deles que Jesus trouxe o Messias. O maior perigo para a minha vida e para a tua vida não é o fracasso. O maior perigo para a minha vida e para a tua vida é o sucesso. Vocês sabiam disso? Cuidado com ele. Cuidado. Fracasso é muito bom para tratar o nosso caráter, para nos ensinar. Deus levou aquele povo para dentro daquele deserto para ensinar algo para eles. E eles fracassaram nisso. Nós vamos adentrar agora no novo ano de 2010. Um ano em que a gente chega no final do ano, a gente já projeta muitos sonhos, né? Todo final do ano a gente fica cheio de sonhos, a gente é envolvido por uma ansiedade de fazer algo que a gente não fez durante esse ano que passou. Eu creio mesmo que nós podemos fazer algo maior esse ano de 2010 em nome de Jesus. Eu creio nisso. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar atentos à nossa fé. A gente precisa estar atento a todos os passos que nós estamos dando nessa caminhada com Deus. Nós precisamos estar atentos. Quantos de vocês estarão aqui até em dezembro de 2010? O que nós faremos com os nossos ministérios em 2010? Essas reuniões de oração continuarão acontecendo em 2010? Como que isso acontecerá comigo e com você? É tempo de eu e você projetarmos, é tempo de eu e você começarmos desde já os processos da maneira certa com Deus. E a maneira mais correta que eu e você podemos começar o ano de 2010 é na presença de Deus, orando e buscando Ele. Em nome de Jesus. Feche seus olhos.
Deus, nós queremos mais uma vez te agradecer pelo ano de 2009, Deus, por tudo que o Senhor fez nesse ano e por tudo aquilo, Deus, que o Senhor nos abraçou, que o Senhor nos sustentou com a tua mão. Queremos colocar o ano de 2010 em tuas mãos, Deus. Pedimos que o Senhor nos tome mesmo de uma maneira, Deus, que a gente possa não somente viver períodos de busca, mas que seja uma rotina na nossa vida, Deus. Diariamente, Deus, que o ano de 2010 seja, Deus, em nome de Jesus. Eu quero profetizar isso para a minha vida, eu quero profetizar isso para a vida de toda essa igreja, Deus. Que nós nunca na nossa história nós vimos, até agora, um ano tão grandioso vivido na tua presença como será o ano de 2010, Deus. Nós queremos profetizar isso em nome de Jesus. Queremos profetizar, Deus, um ano de salvação, Deus. Um ano, Senhor Jesus, em que nossas famílias serão resgatadas, Senhor. Um ano, Deus, em que nossos amigos serão resgatados, Deus. Um ano, Senhor, em que nós cumpriremos o nosso chamado no nosso ministério, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Um ano, Senhor Jesus, em que essas paredes, Deus, serão pequenas e que nós precisaremos ir para um lugar maior, Pai, porque esse lugar não comportará mais, Deus, aqueles que o Senhor trará neste lugar. Pedimos, Deus, que o ano de 2010 seja um ano, Deus, em que a gente viva, Deus, radicalmente uma vida de santificação na tua presença, Deus. Em que o pecado, Deus, se torne coisa do passado, literalmente, Deus, sabe? Que os vícios dessa igreja venham cessar em nome de Jesus, Pai. Que as pessoas sejam libertas, Deus. Que as pessoas sejam salvas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Guarde as famílias dessa igreja, os filhos, Pai. Cada marido, cada esposa. Guarde os pais, guarde os filhos, Senhor. Guarde-nos, Senhor. Que 2010, Deus, seja o ano, Deus, da tua glória manifestada nessa igreja em nossas vidas, Senhor. O ano em que a tua glória seja manifestada, Deus. O ano em que a tua glória seja manifestada, Deus. O ano, Senhor Jesus, em que a gente seja, em definitivo, Deus, um povo cheio, transbordante do teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus nós profetizamos e nós nos consagramos ao Senhor. Para a glória do teu nome nós oramos, Jesus. Amém. Amém. Pega o seu irmão que está ao seu lado e ore pela vida dele. Agradeça a Deus por esse ano e profetize em nome de Jesus na vida dele. Ore por ele. Amém. Deus os abençoe.